Olá, jornadeira de plantão, seja muito bem-vinda. Aqui nós ajudamos mulheres empreendedoras e aspirantes a empreendedoras a terem mais tempo com uma rotina mais produtiva e organizada, trabalhando aí na sua casa. Eu sou a Gleisiele e o episódio de hoje é como escolher as tarefas que eu não posso adiar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o hábito de adiar tarefas e como isso prejudica e como te ajuda. E 5 dicas para você escolher a tarefa que fazer e qual tarefa você deve deixar para depois. Então, o que é adiar algo? Vamos lá. Você já olhou uma louça suja e pensou, vou descansar primeiro e depois eu lavo? Ou precisava fazer uma pesquisa de preços e produtos para um cliente e seu corpo não te obedeceu e você deixou para outro dia? Ou até mesmo precisava fazer exames e nessa parte eu me encaixo. Eu tenho o hábito de adiar essa ida ao laboratório muitas vezes. Isso já aconteceu com você? Então, se você é um ser humano igual a todas as outras, fica tranquila. Isso significa adiar, significa protelar, retardar, transferir, deixar para depois. É a temida procrastinação. Mas Glaze, será que eu adio assim mesmo todas as minhas tarefas? Vamos fazer um exercício juntas. Com qual frequência você tem deixado para depois aquilo que você deveria fazer ou precisaria fazer agora? O que é a sua tarefa e como identificar que você está em frente a uma? Bom, segundo o Wikipedia, uma tarefa é uma atividade que precisa ser realizada dentro de um período de tempo definido por um prazo, ou seja, você tem uma tarefa e tem um período de tempo para executá-la. Uma tarefa pode ser dividida em atribuições que também deve ter uma data de início e fim, definidas com um prazo de conclusão, entende? Então, tarefa também pode ser qualquer trabalho, manual ou intelectual, que se faz por obrigação ou voluntariamente. A vida é repleta de tarefas que a gente não tem tanta vontade de fazer assim, não é verdade? Mas já a atividade é a maneira como essa pessoa realiza a sua tarefa. E por que eu trago informações simples, né? Porque muitas vezes você pode acreditar que está diante de uma tarefa quando na verdade você não saiu do lugar, ou simplesmente por ter apenas um método, ou seja, a atividade, o como fazer algo, mas não sabe ainda onde que você quer chegar executando aquilo, entende? O chamado piloto automático. Então, agora que você sabe a diferença entre tarefa e atividade, por que você não faz o que você deveria fazer? Isso é normal e é o termo procrastinação. Ele está bem em alta e tem se tornado cada vez mais conhecido. E isso é ótimo, porque ele revela uma consciência maior das pessoas em relação ao modo que elas estão vivendo. E quando se toma essa consciência, as pessoas encaminham, mesmo que em passos lentos, porém de uma maneira construtiva, para abandonar o máximo desse hábito de procrastinar. Então, elas param de deixar para depois aquilo que elas precisam fazer. Entenda que esse hábito jamais vai deixar de existir. Inclusive, ele foi identificado no dicionário de Oxford em 1548. Ou seja, além de muito comum, ele já era identificado há mais de 400 anos como um comportamento que, quando não bem administrado, ele torna-se nocivo, sabe? As pessoas que repetem ele com constância. Digo que é nocivo porque eu também sou procrastinadora. Eu também deixo de fazer várias coisas que sou obrigada a fazer ou que voluntariamente eu quero fazer, mas que vão me levar ao lugar onde eu quero. E esse hábito de procrastinar é uma luta que todos nós temos internamente. E ela é nata do ser humano. Então a gente precisa pelo menos tentar manter sempre em alerta para sair desse hábito e executar o que é preciso fazer. Mesmo à base de muito café, muitos exercícios de respiração, de meditação. E eu te aconselho a fazer o mesmo, administrar essa procrastinação internamente em você.
Um estudo do Dr. Joseph Ferrari, que é professor universitário em Chicago, ele é especializado em procrastinação. Ele diz que todo mundo procrastina, porém, nem todas as pessoas são procrastinadoras. 20% das pessoas são procrastinadoras crônicas e o restante, vez ou outra. Para isso, vou explicar aqui detalhadamente como esse hábito te afeta diariamente, inclusive em tarefas que parecem ser pequenas, como o simples fato de você desejar ler um livro, ligar para um cliente, agendar uma consulta, não olhar ao celular, fazer um orçamento, ir ao supermercado, tomar água, ir ao banheiro, enfim, eu poderia te listar várias pequenas tarefas possíveis de serem procrastinadas e que de vez em quando são deixadas para a última hora. São deixadas para serem feitas às pressas, sem planejamento, sem foco no momento de desenvolver a atividade. Então, quais os tipos de procrastinação existentes? Eu disse ali para vocês que existem os crônicos, que esses podem ser tratados, sim, porque muitas vezes eles estão ligados a uma disfunção psicológica ou até mesmo uma necessidade fisiológica desse ser humano, como um meio de autoproteção, por exemplo. Essas pessoas não adiam simplesmente as suas tarefas porque elas são preguiçosas, mas porque elas observam a própria vida de uma maneira indefinida. Elas não sabem para onde ir nem como ir. A boa notícia que eu tenho para você é que esse perfil de pessoas pode ser acompanhado por um profissional especializado para solucionar esse caso de estado de procrastinação. Também existem os eventuais, aqueles que, assim como eu e acredito que você, procrastinam para começar uma tarefa chata, para lavar a louça e entre todas as outras que eu já citei anteriormente. E sabe por que nós procrastinamos? Bom, é simples assim, porque nós somos seres humanos e não robôs, com os chips que fazem tudo de maneira perfeita, em horários perfeitos, com pessoas perfeitas ao nosso redor, entendem? Sendo um ser humano, é impossível que você nunca tenha procrastinado na vida. Inclusive, nesse momento, você deve estar pensando em algum fato que te aconteceu. Então, apenas note que se você percebe que está sempre atrasada, falta compromissos, perde clientes, atrasa prazos de maneira constante, de modo que a sua vida não está crescendo financeiramente, você não está evoluindo em conhecimento, não está se enxergando em ascensão, não alcança seus sonhos, então provavelmente essa procrastinação é crônica e está sim fazendo mal para você. Acredito que nesse momento você esteja pensando: ah, mas eu não quero me matar de trabalhar, não quero me matar de limpar a casa. E olha, vou te falar bem a verdade, eu tô contigo. Eu também acredito que ninguém precisa se matar por algo. Ninguém precisa se escravizar. Porém, sem ascensão em qualquer área da sua vida, inclusive na pessoal, isso vai te causar estresse. Isso vai te causar desânimo, depressão e note que quanto mais você adiar algo, com mais preguiça você fica de cumprir a tarefa. Ao longo do tempo, se você coloca isso como um ciclo vicioso, vai ficar muito difícil de abandonar o hábito de procrastinar. Eu estava lendo o livro do Christian Barbosa sobre procrastinação e lá ele trouxe uma história bem interessante sobre o Jeff Taylor. Esse cara é um americano que se denomina empreendedor serial. Ele desenvolve e vende vários tipos de negócios. Desenvolve startups, cuida bem do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele cuida para que tudo na vida dele seja prazeroso e divertido. E faz questão de trabalhar com pessoas nessa mesma vibe. Nesse mesmo ponto, ele trouxe algo que reforçou um pensamento que eu já tinha antes. Enquanto profissional que trabalha em casa, eu penso, quanto mais eu tentava separar a vida pessoal do trabalho, mais eu me sentia frustrada. E o Jeff trouxe isso, que o ideal é um ponto de equilíbrio. Porém, o Jeff diz que ele se doutrinou, ele desenvolveu autodisciplina para lidar com a procrastinação, mantendo uma agenda, criando uma rotina,
pensando sempre nessa jornada, nesse caminho para chegar, não apenas no ponto final de tudo. Para Jeff, treinar o mindset dele foi primordial para executar aquilo que tem relevância para ele. Sua capacidade de selecionar as melhores ideias e as colocar em prática com riqueza de detalhes faz com que a procrastinação atue bem menos no seu dia a dia. E se você se interessou por esse tema, leia Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, do Christian Barbosa. Essa história do Jeff me trouxe ainda mais forte o fato de que não é preciso fazer algumas coisas e vez e outra é possível ter equilíbrio. E já falei algumas vezes e eu repito sempre, mais importante que uma agenda lotada é fazer o que precisa ser feito para alcançar os nossos objetivos. Então vou te trazer as vantagens em não lotar a sua agenda. Perceba então nesse momento que uma agenda lotada nem sempre é sinônimo de produtividade, de organização que resulta em soluções. Pode ser que você tenha uma agenda com muitos compromissos, que de tanto volume você fica com preguiça de executar, você não consegue nem delegar, e aí você começa a criar incêndios para o dia seguinte. Aí no dia seguinte você nota que tem vários incêndios do dia anterior para apagar e você se vê com uma agenda abarrotada de muitas tarefas e nenhuma perspectiva de solução. Nessa hora, pode ter certeza, você vai procrastinar de novo. Isso ocorre porque humanamente nós estamos entrando num estado de estresse mental, sabe? Diante de tantas coisas pegando fogo, tantas demandas a serem atendidas, tantos compromissos já feitos e precisando ser cumpridos, tantas soluções que a gente precisa criar, que a gente começa a desenvolver em cima de umas questões que já estão pendentes, entende? Então a maior vantagem de não lotar a sua agenda é ter uma pausa criativa para que a sua mente e corpo estejam ao máximo em sincronicidade, em um estado de tranquilidade e harmonia. Imagina só, como designer de interiores, eu sou a responsável em decidir muitos detalhes dos meus clientes. Desde a cor da parede, cor de cortina, textura de paredes, formatos dos móveis, detalhes, sabe? Como vasinhos, plantas, formatos, tipos de tecido. Enfim, são muitos detalhes. E antigamente, quando eu percebi, eu já tinha agendado vários compromissos para fazer essas escolhas, esse excesso de detalhes, que muitas vezes é necessário que eu faça pessoalmente, visitando lojas, fornecedores de serviços. E ao final do dia, eu me sentia mentalmente esgotada, sem ânimo, estressada, com a minha percepção criativa muito reduzida. Eu não conseguia mais pensar em soluções porque elas afetavam demais o meu estado de criatividade por ter uma agenda lotada de escolhas. Hoje em dia, minha prática é limitar tanto as consultorias de individuais com os meus clientes, quanto o volume de reuniões e as visitas para escolhas, que eu faço em um dia só. Então, eu procuro trazer da seguinte maneira. Eu deixo as minhas manhãs para desenvolver atividades intelectuais, que demandem desenvolver um conteúdo, dar atenção a corrigir um projeto ou mesmo desenvolver um projeto. E as tardes ficam para as atividades físicas, como lavar a louça, organizar meu escritório, ou até mesmo não fazer nada. A gente precisa desse ócio criativo. E quando eu devo adiar as tarefas? Então entenda que adiar tarefas nem sempre significa que você não está fazendo nada. Pelo contrário, se você tem esse nível de procrastinação controlado e tem disciplina, você tem uma arma a favor de seus resultados. Ter uma agenda lotada ou pior, começar a fazer uma tarefa sem sentido nenhum para o momento, como arrumar sua gaveta no momento em que você deveria estar produzindo um relatório, por exemplo, planejando e executando suas postagens estratégicas nas redes sociais, por exemplo, é algo que não pode ficar passando na frente das coisas importantes. Então, nesse momento, adie essas tarefas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, se existe um momento de faxina da casa, por qual motivo, no meio de uma lista de trabalhos importantes
clientes para ligar. Você vai parar o que é importante para fazer o que não vai te levar a lugar nenhum, o que não vai trazer cliente para comprar de você, o que não vai atrair novos clientes, entende? Então existe esse momento de adiar as tarefas. Você pode adiar por um período, como eu citei no meu exemplo. No período da manhã eu deixo para atividades intelectuais que requerem um pouco mais de criatividade. À tarde eu fico com as atividades que não requerem tanta concentração e foco. Isso vai te fazer ter uma percepção e fazer você controlar dias na sua agenda. Colocar a faxina da casa para um dia da semana, por exemplo. Não sei o tamanho da tua casa aí. Pagar conta, enviar e-mail, responder WhatsApp. Tudo isso delimitando numa rotina e fazendo essa rotina funcionar, você vai conseguir delegar as suas tarefas. E como é que você começa a delegar elas? E falando nas tarefas. Primeiro, é interessante que você liste todas as pendências semanalmente. Documentos que eu devo produzir, clientes que eu devo atender, roupas que precisam ser doadas, destralhes que eu tenho que fazer, aquele curso que você comprou e ainda não terminou de estudar ou nem mesmo começou. Coloca tudo, tudo mesmo. Esse é o ponto do destralhe mental. Uma vez por semana, procure fazer essa listagem de atividades para poder distribuir elas durante a semana. Mas é importante que você visualize tudo o que tem de pendente em sua vida. Entenda que ser produtiva, menos procrastinadora, não significa trabalhar o tempo inteiro. É necessário os momentos de pausa, relaxamento, bem como também é importante que você estabeleça todos os dias metas. Mas faça isso uma vez por semana. Então, nesse dia, comece elencando uma meta por dia, distribua dentro dos dias da semana e essas metas você subdivide em outras pequenas metinhas. Comemore essas pequenas conquistas e gradualmente vai aumentando para 2, 3 metas. Não mais que isso, tá bom? E sem lotar a sua agenda. Sempre deixa aquele horáriozinho que eu te ensino. É importante que você apenas eleja prioridades e se pergunte nesse momento: o que é mais importante? Lavar o banheiro ou estudar um capítulo de um livro? É mais importante responder um e-mail ou uma oferta de emprego e fazer o jantar? Assim você vai categorizando as suas tarefas e traçando uma sequência de execução. E essa sequência muito tem relação ao objetivo da sua semana. Por exemplo, se a sua meta é faxinar a casa toda semana e você quebrou em cômodos essa faxina, logo é mais importante lavar o banheiro do que ler o capítulo do livro inteiro. Então a atividade importante vem primeiro. Também pode ser o contrário, tá? Aqui eu também preciso te dizer que as tarefas nunca deixarão de existir. Então é importante que você sempre mantenha essas brechas para algumas tarefas emergenciais. Mas emergenciais de verdade, tá bom? Que sejam algo que de fato chegou de última hora, como aconteceu comigo nesses últimos dias. Responder uma intimação da justiça, onde não está na minha condição prever quando um oficial de justiça vai bater a minha porta. Então, imediatamente existem prazos, uma série de medidas como coletar documentos, provas, para poderem ser apresentadas ao juiz. Bem como ir atrás de um advogado. No meu caso, eu já tenho um que cuida dessas coisas para mim. Então, isso é realmente emergencial. Depois que você organiza essas tarefas, como é que você garante que elas vão ser executadas? Então, entenda que as tarefas, assim como os problemas, não se resolvem sozinhos. Você precisa ter a ação de dar algum passo para iniciar essa resolução. Então, digamos que você tem um bloco de gelo gigante, imenso. Como é que você acredita que vai ser mais fácil quebrá-lo? Quando a gente quebra na primeira vez, é muito difícil. Nem todas as tarefas são tão complexas, né? Como, por exemplo, ir lá e comprar um sorvete. Você sai, escolhe o sorvete, paga por ele e está resolvido. Outras são como quebrar essa grande barra de gelo. Elas são complexas, difíceis e precisam ser pensadas em pequenas partes.
Depois que você consegue quebrar esse blocão de gelo, você consegue quebrar em mais partes e construir o que você deseja e dar a sensação de prazer conquistado. Então, trazendo essa analogia do grande bloco de gelo, as tarefas precisam ser esmiuçadas em pequenas partes menores, fáceis de serem executadas, que durem menos tempo para concluir e que realmente te levem aonde você deseja chegar, mesmo que sejam altamente complexas. Assim você vai ter ânimo para prosseguir para o próximo passo. Agora eu vou deixar aqui um passo a passo para que você possa começar a administrar essa procrastinação, que é uma batalha diária, né? Controlar esse hábito, mas que quando a gente consegue exercitar, produz ótimos frutos. Então, dica 1: mantenha-se ativa, em mente, corpo, faça exercícios. Todo mundo fala isso, eu sei, porque é cientificamente comprovado. Quando você está em um estado de movimento, tudo tende a manter-se em movimento na sua vida. Quando você para, voltar para esse ritmo é bem mais trabalhoso. Demanda mais esforço e mais tempo. Tenha ideias claras, responda para você mesma. Por que eu quero isso? O que eu quero alcançar com isso? Como é que eu vou alcançar esse sonho? Em quanto tempo eu vou alcançar? E quais os frutos que eu espero receber desse objetivo? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas aí para você mesmo, sabe? E elas são importantes para que você enxergue e sinta a sua decisão de não adiar nenhuma tarefa importante na tua vida. Porque se você adiar, vai significar que você não vai alcançar a sua meta tão cedo. Ou até mesmo nunca vai conseguir o que você deseja. Faça exercícios de respiração e meditação em atenção plena. Existem muitos aplicativos para isso. Faça isso ao longo do dia. E não sou eu quem estou falando, tá? Os cientistas dizem que essa prática ajuda muito as mulheres a aliviar o estresse, a ansiedade, a TPM, melhoram o sono, equilibram a vida. No começo vai ser muito tumultuado, a nossa mente não vai estar preparada para alcançar esse estado de calmaria, mas com esse treino diário você vai ter benefícios. Vai aprender a relaxar ao som ou na ausência dele durante essas práticas de respiração. Para você ter uma ideia, quando eu iniciei essa prática, mais ou menos uns 18 meses atrás, eu estava sempre dominada por tremedeira, ansiedade, queria abrir os olhos logo, sentia uma palpitação e percebi que esse era o estado caótico que o meu organismo estava. Agitado, ansioso, desequilibrado, irritado, sem concentração. Aí eu participei de um desafio de 21 dias de meditação e nunca mais abandonei esse hábito, porque ele é realmente revigorante. Prestar atenção ao nosso corpo e mente, essa evolução que antes era contar mentalmente, eu fazia isso, tá, gente? Me julguem. Eu contava mentalmente quantos minutos estavam passando para terminar logo. E hoje eu me sinto despertada, revigorada e consigo ter uma mente calma para começar o meu dia. Algumas vezes eu acabo exercitando esse hábito também durante o meio do dia, porque são muitas as situações que me tiram do chão. Administrar a casa, cuidar de clientes, das outras empresas, cuidar das minhas filhas, da saúde delas, do marido, da alimentação, tudo isso esgota a nossa mente. Porém, em alguns dias você consegue aplicar essa técnica e consegue concluir, sabe, essa etapa de não adiar as tarefas importantes. Não é vergonha pedir ajuda. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade imensa e tenho me exercitado diariamente para delegar e treinar os pedidos de ajuda. Para projetos, isso é muito difícil, porque quando eu pego um cliente de interiores, eu quero que ele se identifique com o meu projeto de uma maneira integral, sem dificuldades. E para isso eu faço toda essa concepção criativa do meu projeto. E quero estar dentro de todos os detalhes, sabe? Que é humanamente inviável. Então eu fico cansada rapidamente e a minha capacidade de produção criativa fica bastante comprometida. Hoje eu já tenho conseguido delegar projetos
sem apego a alguns processos que não são tão importantes, não são tão relacionados. E tenho somente estado onde eu devo estar. Então não precisa se envergonhar, peça ajuda quando não souber como prosseguir. Caminhe em direção à sua evolução. Ninguém chega a lugar nenhum sozinha. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, transforme as suas ações diárias em rotina, a rotina em hábitos e use a sua força de vontade para decidir não adiar as tarefas importantes. Assim, você reforça o poder do hábito e se sente mais motivada para continuar. Então, para isso, é necessário um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O gatilho é um lembrete que vai ativar o seu cérebro, sabe? Para o próximo passo. Por exemplo, tá vendo essa pulseira aqui? Aqui no meu braço? Todos os dias ela ativa o meu cérebro para entender e lembrar do motivo que me traz aqui no Jornada Produtiva, que é fazer conteúdos de qualidade e eventualmente montar turmas e ministrar cursos que causem um impacto real e positivo na vida de mulheres. Automaticamente, quando eu olho essa pulseira, eu lembro o que eu preciso fazer e logo já consigo iniciar as minhas atividades que me levam onde eu quero chegar. Logo, automaticamente, o meu cérebro já tem uma rota de estudo, de aplicação de conceitos, de local de tirar dúvidas, bem como um passo a passo dos conteúdos que eu quero disponibilizar aqui nesse canal para vocês. Assim, essa rotina tornou-se diária. Então, eu faço meu milagre da manhã, meu ritual diário de autocuidado e após a primeira pausa da manhã, eu já inicio a rotina das atividades que foram ativadas por essa pulseira aqui no meu braço. Certamente que a minha maior recompensa é a pessoa que eu desejo me tornar e a situação emocional que eu quero produzir nas minhas filhas e em mim. Porém, eu só consigo usar como recompensa aquilo que meu cérebro entende como recompensa. E apesar de lembrar todos os dias dos motivos que me faz vibrar por esse sonho, a minha recompensa motivadora é poder me dedicar cada dia mais com paciência e no momento presente à educação das minhas filhas. Essa é a minha recompensa. Para você, a tua recompensa poderia ser tempo para cuidar da saúde, usar como gatilho um tênis bem na porta de saída do seu quarto. Toda vez que você quase tropeçar nele, montar uma rotina mental, sabe? Levantar, sair do quarto, ver o tênis, vestir a roupa, comer algo, caminhar. Experimente e teste essa sequência e adapte para você por 21 dias consecutivos. E eu tenho certeza que se você fizer diariamente, vai se tornar um hábito. Como recompensa, eu te proponho tomar um sorvete com as amigas, uma casquinha bem marotinha. Certamente é por isso que você não precisa adiar as suas tarefas. Pensa bem aí, quando você traça um caminho, não precisa fazer disso uma pedra para todo sempre, amém. É apenas importante que você tenha claro aonde quer chegar com aquela tarefa. Como você vai desenvolver essa tarefa? E quais são os passos e rotinas de como você fará para que cada ponto aconteça. Tendo uma agenda gentil, com horários flexíveis e você não precisará adiar tarefas. Você vai as executar agora, sem procrastinar, simplesmente porque elas fazem sentido para você e você já se determinou a fazer elas. Já implementou o hábito e agora você tem um passo a passo. É por isso que você não precisa adiar suas tarefas.